que um gênio da física, um ícone da cultura pop e um homem que desafiou uma sentença de morte da medicina têm em comum? Olha, a resposta é uma das histórias mais incríveis e paradoxais do nosso tempo. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na vida de Stephen Hawking, um homem que era ele mesmo um universo de contradições. E antes da gente começar essa jornada, já clica aí no like para fortalecer nosso trabalho e comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você nos acompanha. A gente quer muito saber até onde essa história incrível está chegando. Dá uma olhada nesse número. 25 milhões. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? Poderia ser a população de um país inteiro, mas não é. Esse é o número de cópias vendidas de um livro. E não é um romance de suspense ou uma saga de fantasia. É um livro sobre física teórica. E aí fica a grande pergunta: como isso é possível? Como um assunto que, para muita gente, parece super denso, conseguiu cativar milhões de pessoas ao redor do mundo? A resposta, ela não está só na complexidade das estrelas ou no mistério dos buracos negros, não. A resposta está na vida absolutamente extraordinária do autor desse livro. Para a gente entender o gênio, a gente precisa voltar lá para o começo. E é justamente aqui que o primeiro grande paradoxo aparece. Sabe aquela imagem do cientista monumental que a gente conhece hoje? Então, esquece. Vamos conhecer o jovem Stephen. A gente tende a imaginar um jovem prodígio, né? Aquele que tá sempre com a cara enfiada nos livros. Só que a realidade era bem diferente. O Hawking só aprendeu a ler de verdade aos 8 anos de idade. E lá em Oxford, uma das universidades mais prestigiadas do planeta, ele mesmo confessou que estudava, em média, 1 hora por dia. Enquanto os colegas se matavam de estudar, ele estava mais interessado em, construir coisas, como um computador super primitivo que ele montou usando peças de relógios velhos. E o mais incrível é que, mesmo com todo esse desinteresse aparente pela vida acadêmica formal, os amigos dele de faculdade viam algo que os professores não percebiam. Tanto que eles tinham um apelido para ele, Einstein. E não era só por causa do cabelo, tá? Eles sentiam que estavam diante de uma inteligência de outro nível, uma mente que enxergava o mundo de um jeito completamente diferente. Agora, a nossa história toma um rumo muito mais dramático. A gente chega no momento que tinha tudo para ser o fim, mas que, paradoxalmente, foi o verdadeiro começo de tudo. Foi o evento que transformou aquele estudante brilhante, porém preguiçoso, no cientista obcecado em decifrar os segredos do universo. Aos 21 anos, no auge da juventude, Hawking recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a ELA. É uma doença terrivelmente cruel, sabe? É como uma prisão que vai se fechando lentamente sobre o corpo, enquanto a mente permanece perfeitamente intacta, consciente de tudo. E o prognóstico dos médicos foi brutalmente direto. Os médicos deram a ele 2 anos de vida. 2 anos. Mas olha, o Stephen Hawking claramente tinha outros planos. Ele não só viveu por mais 2 anos, ele viveu por mais 55 anos. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Concluiu o doutorado em tempo recorde e, no processo, redefiniu completamente os limites da ciência e da resiliência humana. E essa frase dele é a chave para a gente entender essa virada de chave. Ao encarar a morte de frente, ele encontrou um propósito para viver como nunca antes. Com as expectativas zeradas, cada novo dia não era um fardo, mas um presente, um bônus. Aquele tempo que ele antes talvez desperdiçasse se tornou a coisa mais valiosa do universo para ele. E ele decidiu usar cada segundo para responder às maiores perguntas de todas. E é aqui que a gente entra no paradoxo mais poético de todos. Enquanto o corpo dele era progressivamente confinado a uma cadeira de rodas, a mente dele se libertou para viajar até os confins do espaço-tempo, para lugares onde nem a luz consegue escapar e as leis da física são levadas ao extremo absoluto. Logo no doutorado, ele já fez algo gigantesco. Naquela época, a teoria do Big Bang era, uma ideia interessante, mas só uma ideia. O Hawking, usando a matemática da relatividade geral do Einstein, mostrou que, se um buraco negro colapsa num ponto infinitamente denso, que a gente chama de singularidade, então, se a gente rodar o filme do universo ao contrário, tudo deveria ter começado a partir de uma singularidade também. Basicamente, ele deu a base matemática para a nossa história de origem cósmica. Mas a maior descoberta dele ainda estava por vir.
Todo mundo achava que buracos negros eram aspiradores de pó cósmicos eternos. O que caísse ali dentro, já era. Fim de papo. Mas o Hawking mostrou que não era bem assim. Pensa num buraco negro como se fosse uma panela de pressão cósmica. Com o tempo, ele vaza um pouquinho de energia, um vaporzinho. Essa energia é a radiação Hawking. E o mais maluco é que isso significa que, numa escala de tempo que a gente nem consegue conceber, os buracos negros podem simplesmente evaporar. Só que a genialidade do Hawking era tanta que ele acabou criando um problema para ele mesmo e para toda a física. Existe uma lei fundamental que diz que a informação no universo nunca pode ser destruída. Então, se um buraco negro engole uma estrela e depois evapora, para onde vai a informação daquela estrela? Ela simplesmente desaparece? Isso criou o que a gente chama de paradoxo da informação. E aí eu pergunto para você, qual é a sua aposta? A informação se perde para sempre ou ela escapa de alguma forma? E o que ele fez depois disso é, para mim, tão admirável quanto qualquer descoberta. Por décadas, ele defendeu que a informação era sim destruída. Ele fez apostas com outros físicos, debateu. E aí, em 2004, ele subiu num palco e disse, para o mundo inteiro ouvir, eu estava errado. Essa capacidade de admitir um erro, essa humildade intelectual, essa é a verdadeira marca de um gigante. Com toda essa fama no mundo científico, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. O físico teórico, confinado em sua cadeira de rodas, se tornou uma estrela pop. De um jeito que ninguém, talvez desde Einstein, tinha conseguido, ele saltou dos corredores de Cambridge direto para as telas de TV do mundo todo. É simplesmente inacreditável. Ele jogou pôquer com Isaac Newton e Albert Einstein no episódio de Star Trek. Virou um personagem recorrente em Os Simpsons, onde até bebia cerveja com o Homer. Teve a voz sintetizada dele usada numa música do Pink Floyd. Ele não fugia da cultura pop, ele mergulhava de cabeça, sempre com um senso de humor fantástico, porque ele entendia que aquele era o melhor jeito de levar ciência para todo mundo. E aqui, mais um paradoxo fascinante. A doença tirou a voz dele, forçando-o a usar um sintetizador. Mas essa voz robótica, que poderia ter sido um símbolo da sua limitação, se tornou a sua marca registrada. Uma das vozes mais icônicas e instantaneamente reconhecíveis do planeta. Isso faz a gente pensar. Como é que as nossas maiores vulnerabilidades podem, às vezes, se transformar nas nossas maiores forças? Nos seus últimos anos, o Hawking usou essa plataforma global que ele conquistou para algo ainda maior. Ele olhou para além dos buracos negros e se voltou para a gente, para o nosso futuro. Ele se tornou uma espécie de consciência do planeta, um profeta moderno, nos alertando sobre os caminhos que a gente está tomando. E os alertas dele eram urgentes. Ele falava das mudanças climáticas e do risco de uma guerra nuclear como ameaças reais à nossa existência. Ele nos avisou que a inteligência artificial poderia ser a melhor ou a última invenção da humanidade. Mas ele não era só pessimista, não. Ele nos deu uma saída, uma esperança. O nosso futuro, a nossa sobrevivência a longo prazo, está lá em cima, nas estrelas. Essa mensagem, que foi transmitida em direção ao buraco negro mais próximo da Terra depois da morte dele, é o seu testamento. Um pedido para que a gente cuide da nossa casa, mas que nunca, jamais perca a nossa curiosidade de criança de olhar para o céu e perguntar o que tem lá. Um homem que mal conseguia mover um músculo, mas que nos ensinou a alcançar as estrelas. A história dele nos deixa com uma pergunta final. Quais são os limites que realmente importam? Os que a vida nos impõe ou os que nós mesmos colocamos na nossa frente? E você, o que mais te impressionou na jornada de Stephen Hawking? Deixa sua opinião aqui nos comentários, a gente vai adorar ler. E se essa história te inspirou de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais análises como essa.